Salve para todo mundo que está assistindo aí. Eu sou o Felipe. Essa aula agora é a aula de citações no curso de LaTeX. Ah, aqui eu já criei já o meu texto já criei o arquivo, ele dá esses comandos aqui automaticamente do próprio LaTeX mesmo na hora que você abre. Então, perfeito. Para a gente fazer essa aula, a gente vai estar mostrando aqui um exemplo tranquilinho de uso das citações. A primeira coisa que a gente tem que fazer, por exemplo, seria pegar esses dois pacotes que nós temos aqui, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Os dois pacotes estão aqui. Esse gráfico X aqui pode até apagar ele já, o próprio Overleaf já coloca ele já. A gente tem que importar esses dois pacotes que vão ser necessários para o uso do Ecref. Aqui a gente vai criar uma seção. Ele já até criou aqui já essa seção que ele chama de Introduction. Vou chamar aqui de primeira seção. É um nome que a gente vai dar um nome qualquer. Dá aqui um texto para ela. Temos um texto para a primeira seção. A gente criou aqui um textinho simples e tal, que você vai escrever. Vamos criar aqui agora então uma subseção. Barra subsection. Vamos chamar ela aqui. Deixa eu pensar. Relação fundamental da trigonometria. Relação fundamental da trigonometria. Ah, agora a gente vai usar o label, né? Esse label, igual vocês veem lá na apostila, ele serve para criar referência para essa subseção. Então, estou dizendo o seguinte, olha só. Existe essa subseção, que eu vou chamar desse jeito. Vou até ligar aqui já automático. E eu vou dar aqui uma referência para ela. Vou chamar ela então. Tenho que colocar o que ela é. Chamar aqui então de rela- relação. Um nome qualquer. Veja a relação fundamental da trigonometria. Então aqui a gente vai criar uma equação. Como vocês já viram. Begin equation. Tá. A gente vai escrever aqui a equação que nós temos. Cosseno ao quadrado. Vou chamar de x mesmo. Mais seno ao quadrado de x igual a 1. Isso aqui então é a relação fundamental da trigonometria. É toda, se eu tenho um ângulo qualquer x, sempre o cosseno ao quadrado desse ângulo mais o seno ao quadrado desse ângulo é igual a 1. Vou criar aqui o z barra lá, vou criar aqui então a referência para essa equação. É aqui que nós temos. É o EQ. Relação fundamental da trigonometria. RFT tá bom. Certo? Então temos então o final da equação. Vamos criar agora uma subseção aqui de referências. Pá, é, subsection referências. Certo, então eu criei aqui então a subseção 1.2, que é a subseção que dá as referências. A gente vem aqui, vamos botar de novo barra label. Agora é a hora que a gente vai escrever aqui um texto e usar o comando barra ref, que ele é onde ele vai chamar a, o label que eu criei ali para minha referência, para minha citação. Então eu vou ter aqui, por exemplo, a subseção barra ref subsec referências. Então nota que, por exemplo, eu já usei aqui a subseção onde estão as referências do meu texto. Quebra de linha.
Nota então que esse barra ref que eu uso, ele faz o chamado do lábio que eu criei para dar essa referência. Então, nota que eu usei o barra ref na subseção referências, chamando a subseção referências, ele vai fazer a referência dessa subseção que eu criei. É, então, nota que, por exemplo, como a subseção referências ela é a 1.2, que eu chamo aqui de referências, subseção 1.2, nota que bem aqui ele já chama esse 1.2. Então, por exemplo, se eu escrevo aqui, se eu apago esse, esse termo, na hora que ele recompilar aqui o código, né, não aparece mais nada. Então, eu venho aqui, coloco ele de volta, ele vai aparecer aqui o meu 1.2 fazendo essa referência da subseção que eu chamei. Então, eu vou fazer aqui agora, por exemplo, uma outra referência aqui, para mostrar para vocês certinho. A subseção barra ref, subseção relação. Nessa subseção, temos a relação fundamental da trigonometria. Temos a relação fundamental da trigonometria. Então, nota que ele já aparece, entendeu? Chamando o meu 1.1. Vou criar aqui uma nova página. Então, a gente vai fazer uma segunda sessão. Section. Segunda sessão. Deixa eu pensar aqui. Pode ser. Chamei outra de primeira. Segunda sessão. Vamos criar um barra label. Subsection. Vamos criar agora aqui uma relação, uma subseção com o teorema de Pitágoras. Criar aqui então agora uma subseção com o teorema de Pitágoras. Barra label. Sec. De Pit. Só de Pitágoras, tá bom? Então, agora nela vamos escrever aqui uma coisa. Não é muito difícil demonstrar que a relação apresentada na barra ref, agora que a gente vai chamar novamente a nossa subseção, subsec, relação. Não é muito difícil demonstrar que a relação apresentada na subseção eu chamo. Agora, olhem só esse novo comando presente na página barra PageRef. Você pode usar o PageRef. Você pode usar o PageRef para fazer chamado da página. Então, olha aqui que eu ainda não coloquei a página, está em dúvida, tem interrogação. Mas é a página que estava a relação fundamental da trigonometria. Presente na página, que vai dar uma reescrita do teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é dado a seguir. Já botei aqui já na equação. Nota que ele já chamou, que estava na página 1. E aqui eu já coloco já a minha equação do teorema de Pitágoras e já faço a referência dela. Crio a referência dela usando barra label. Sendo A e B tetos do triângulo retângulo e C é sua hipotenusa. Se ele pensa no triângulo retângulo, eu vou ter o A e o B, que são catetos, e o C, que é a hipotenusa do triângulo. Perfeito. Pelo aqui uma quebra de linha. Se. Tá.
dividirmos a equação barra. Agora, olhem só aqui o uso do ecref, que foi o que eu precisei usar importar esses pacotes aqui para dentro. Você vai usar o ecref. Agora minha equação. Opa, no caso, seria melhor a gente dividir a equação do teorema de Pitágoras mesmo. TP por C. Ah, teremos o quadrado. Seria não o quadrado da soma? Será a soma do quadrado. A soma dos quadrados da razão entre os catetos e a hipotenusa do triângulo retângulo. Porque eu quero de linha. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, se eu pego aqui e... Seria até melhor c ao quadrado. Ou seja, se a gente pega aqui e dividir essa equação por c quadrado, vai ficar a quadrado sobre c quadrado, mais b quadrado sobre c quadrado igual a 1. Mas a gente já sabe, né, que o seno, se eu pegar um ângulo específico do triângulo, o seno do ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, portanto, c quadrado é o quadrado do cateto oposto dividido pelo quadrado da hipotenusa. Se eu disser que o A é o cateto oposto, então fica A, que é o cateto oposto ao quadrado, dividido por C, o cateto oposto ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado. A mesma coisa se fizer aqui com B. Então, basicamente, estou dividindo esse aqui por C quadrado e dizendo que A sobre C é o seno, ou cosseno, tanto faz, e o B sobre C é o outro que sobrar. Então, a partir disso aqui, eu provo isso aqui. Serve também com um triângulo que não seja necessariamente retângulo. Se fizer a conta, vai mostrar. Mas isso não é o objetivo aqui. Isso será igual a 1 e estará provada a relação presente na subseção barra ref da minha relação. Estará provada a relação presente na subseção a equação barra ec ref, a minha relação fundamental da trigonometria, estará, portanto, provada. É isso, ou seja, é um uso, então, que a gente tem. Vou escrever aqui mais um pouco. Assim, na página barra pageref, ou seja, na página que nós temos o Teorema de Pitágoras, que é a página, na página, temos a prova, então, temos a prova da relação fundamental da trigonometria. Tá, presente na página barra pageref, que nós temos essa relação fundamental da trigonometria, então. Através do Teorema de Pitágoras. Teria que ver exatamente, assim, historicamente falando, qual surgiu primeiro, se a relação fundamental da trigonometria, se isso aqui surgiu antes disso, ou o oposto, mas não é o foco. O importante é, assim, saberem usar esses comandos aqui principais, o pageref, o ecref e o barra ref. O label também é importante você usar, você coloca a equação, você usa aí logo após a criação da subseção, ou talvez a equação. Isso é importante. Se vocês forem ver, por exemplo, aqui, barra ref, se eu chamo, por exemplo, a equação barra ec ref rft. Notem que também
a diferença. Isso aqui é um detalhe que, dependendo do propósito que você está escrevendo, pode fazer diferença. Às vezes vai ter algum trabalho que vai ser interessante ser colocado dessa forma aqui, então você vai querer usar o Ecref, talvez dessa forma aqui é suficiente. Mas é isso então, pessoal. Espero que tenham aprendido aí a aula, espero que a aula tenha sido boa. Qualquer dúvida, qualquer comentário, coloca aí nos comentários, manda pra gente se tiver alguma dúvida. É isso, pessoal. Até a próxima aula com as referências bibliográficas.